Olá, queridos, sejam todos bem-vindos a Deepen. É um prazer ter você aqui conosco. Que bom que você escolheu cultuar a Deus neste momento, aí na sua casa, com a sua família. Espero que você possa adorar, abrir o seu coração e entregar a Deus a adoração, entregar a Deus o seu louvor. Então, vamos iniciar com uma oração. Feche aí seus olhos, vamos falar com o Pai. Oh Deus, muito obrigado, Jesus, por esta rica oportunidade que estamos tendo, Senhor, em família unida. Nós somos todos os teus filhos, Senhor. Estamos unidos, unânimes em adoração. Senhor, queremos abrir o nosso coração, ainda que falho, Senhor, ainda que errante, Senhor. Nós queremos, Senhor, te adorar na beleza da tua santidade, pois o Senhor é o nosso Deus. Fala conosco nesse culto. Fala com aquele que está cansado, fala com aquele que está perdido, fala com aquele que está desesperado, fala com aquele que está sem forças, Deus. Entregamos a Ti a nossa adoração, Senhor. Queremos estar mais perto, queremos estar juntinhos, queremos estar, Senhor, prontos a ouvir a Tua voz. Estamos com o nosso ouvido aberto, Senhor, com o nosso coração preparado, como terra, Senhor, terra boa para receber a semente. Faça isso em nosso ser, Jesus. Faça isso em nosso coração. Nós oramos e te agradecemos. Amém. Minhas lamparinas estão acesas, só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, minhas lamparinas estão acesas, só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar.
nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui, pode morar aqui, Senhor. Oh, Jesus, pode morar em nossos corações. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar, Maranata. Nós te adoramos, Jesus. Aleluia. No deserto de quem eu fui, eu tinha sede. Veio Cristo e tudo se fez diferente. Ocultos, os que escondo no fundo do meu coração, derrama em minha vida água, limpa a sujeira e sacia esta sede. O que Cristo oferece, Ele é. No escuro de quem eu fui, eu tinha medo. Veio Cristo e tudo se fez diferente. Ele enxerga o que vejo no escuro, o que escondo no mundo, no meu coração. Espalha o barro que ainda faltava, abra a janela pra luz me encontrar. O que Cristo oferece, Ele é luz do mundo, água viva. Ele é Cristo, Ele é Cristo, Ele é Cristo.
tira o pecado do mundo, planta esperança na terra do meu coração. Cristo, pão que alimenta o faminto, vinho esmagável e servido na cruz para todo cansado, que Cristo oferece, Ele é. Oh, Jesus, que Cristo oferece, Ele é. Amém. E aí, você tá feliz? Não sei por quê, mas você não tá parecendo muito feliz hoje, não? Dá um sorriso aí. Deus é bom, gente. Deus é bom. Vamos se alegrar. Deus está aqui. Eu sempre digo que a gente tá adorando, termina de adorar, a gente tem que estar tão impactado, tão chocado por dentro. Eu sei que em ambientes assim, em ambiente de adoração, a gente vai reagir de diferentes formas. Às vezes a gente vai chorar, às vezes vai dar uma crise de riso, às vezes a gente pode simplesmente se derramar no chão, alguma coisa vai acontecer. A gente só não pode ficar do mesmo jeito. Não é verdade? Diante do Senhor a gente só não vai poder ficar da mesma forma. Mas Ele é bom, a presença dEle aqui é óbvia. A Bíblia, a palavra diz, o Senhor Jesus disse, onde houver 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali eu estarei. Então você crê na presença do Senhor aqui? Então a gente começa por aí. Porque sem a presença dele, nada disso aqui faz sentido. Nada. A gente vai ser somente um grupo de religiosos cantando um pouquinho de música e depois conversando. A presença do Senhor que faz toda a diferença. É essa presença quem nos traz satisfação, é ela quem fala, é ela quem nos toca. E é tudo sobre Ele. Então, vamos orar mais uma vez? Feche aí os seus olhos, baixe a sua cabeça. Vou até pedir para você colocar a mão no seu coração agora. Pai, muito obrigado pela sua presença nesse ambiente, pela manifestação da sua glória. Mas eu quero pedir em especial para o que vai acontecer nesse momento. Eu creio que é uma extensão, uma continuação da adoração. Porque quando nós paramos para investir tempo, para ouvir a Tua palavra, nós estamos Te adorando. Então nós continuamos Te adorando por meio da Tua palavra nesse momento. Eu peço que a Tua palavra venha trazer separação entre alma e espírito, venha ser eficaz, venha trazer transformação, Senhor. E como nós oramos no início, que repreendo toda distração. Que nós possamos focar nossos olhos, nossos ouvidos e o nosso coração, Pai, no que o Senhor tem para nós nesse momento. Fala conosco, Senhor, como nós já declaramos, estamos aqui por Ti. Nós Te entregamos o louvor e a adoração, mas nós também queremos ouvir a Tua voz. Então fala, Senhor, porque nós cremos que Tu és um Deus vivo, presente e que não é mudo, que fala, que se importa com os seus e que está conosco. Então é no nome de Jesus que nós oramos, Pai. Amém e amém. Amém. Então abra aí sua Bíblia em 2 Reis capítulo 5. 2 Reis capítulo 5. Vou daquele jeitinho antigo. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga aleluia. Amém? Tá comigo? Vou pedir para você manter a sua Bíblia aberta durante essa ministração completa. Porque todos os pontos que eu vou estar ministrando aqui é baseado nessa escritura, nesse capítulo, nessa passagem. Eu não vou ler agora o capítulo inteiro, porque ele é um pouco extenso. Então nós iríamos ficar aqui alguns minutos lendo. E é uma história. Alguns aqui provavelmente já conhecem ou já ouviram falar. Você já ouviu falar de alguém chamado Naamã? Pronto. É sobre ele que nós vamos estar meditando, sobre a história dele.
Mas você sabe que nós estamos numa série de mensagens chamada Os Santos Vencem. Então, basicamente, toda a mensagem desse mês está sendo voltada para a santidade. Pois eu acredito que você já entendeu que não dá para agradar a Deus sem santidade. Não dá para viver a vontade de Deus sem santidade. Para viver a vontade dele, eu preciso viver do jeito que agrada a ele. E a santidade é esse jeito. É por meio da santidade. É o estilo de vida que agrada ao Senhor e que te leva a viver os planos que Ele tem para você. Você crê que os planos que o Senhor tem para você é bom, perfeito e agradável? Que são grandes, extraordinários e que olho nenhum viu, mente nenhuma nem imaginou os planos que Ele tem para você? Mas o que te dá acesso a esses planos, a esta vida, é a busca e uma vida por meio da santidade. Faz sentido? Então é por isso que essas mensagens têm sido exatamente sobre santidade. Porque a santidade te levará à vitória. E eu já ministrei algumas vezes aqui. Mas você já entendeu ou tem uma noção do que vitória significa? Vitória, verdadeiramente vitória, não tem a ver com ser somente bem-sucedido, cumprir seus planos, ser famoso ou simplesmente bater seus alvos. Ser vitorioso não tem nada a ver, não é somente isso. Ser vitorioso é permitir que Deus cumpra os planos dele em você. Isso é que é a vitória. Um homem que passa a sua vida inteira cumprindo seus próprios planos, batendo suas próprias metas, mas não cumpre a vontade do Senhor nele, este é um derrotado. Pegou isso aí? Um derrotado. Não importa o quanto você se esforce para alcançar tudo, você faz plano, você faz tudo, corre atrás, se desgasta, quebra a cabeça, chora, soa, vai na força do braço, consegue, alcança uma coisa, alcança outra, dá uma celebradinha, mas muita gente que levou uma vida como essa, chegou nos seus últimos dias e num leito de hospital, chegou a dizer, não valeu a pena. Eu desperdicei a minha vida. Eu estava tão focado em tanta coisa que não importava. Então a santidade é o que te leva a viver a vitória que o Senhor tem para você. Então não é a vitória que você planejou, é a vitória que Deus planejou. Porque isso sim é vitória verdadeira. É muito além do que você pode planejar e fazer sozinho. Então a santidade tem exatamente a ver com isso. Na semana passada eu ministrei aqui sobre termos uma boca santa. Porque quando falamos em santidade, não podemos nos acomodar com algo chamado santidade parcial. Você acha que Deus se alegra com a santidade parcial? Que é só um pedaço santo e o outro não? Eu quero santidade nessa área, mas nessa outra aqui eu vou viver do meu jeito. Eu vou até viver uma certa santidade, eu vou obedecer nisso aqui, mas nessa outra área não. Você acha que Deus se alegra com isso? De forma alguma. Eu costumo dizer até que obediência pela metade é o quê? Desobediência. Obediência pela metade é desobediência. Então, santidade pela metade não é santidade. Mas de jeito nenhum. Então, que santidade você acha que Deus está esperando de você e de mim? Uma santidade integral. Uma santidade completa. Ele está esperando que você busque santidade para o seu corpo, santidade na sua alma, santidade no seu espírito. Não somente em um ou somente em uma parte. Então, já começa declarando isso. Eu quero ser integramente santo. Vou até ajustar a palavra aqui. Eu quero ser inteiramente santo. Amém. Não se conforme com a vida que não expressa santidade, porque Deus não está conformado. E o pior, sabe? Às vezes você pode até levar uma santidade de capa. Aquela santidade que é só o cover. Onde as pessoas talvez vejam de longe e pensem que é santo, porque a religiosidade muitas vezes cria isso. Mas no oculto,
nos momentos em que ninguém está te assistindo. Existem aquelas coisas que não têm nada a ver com santidade. Hoje eu trago uma mensagem que é sobre a busca de uma santidade completa. Nós vamos aprender com a história de Naamã. Então, olha aí para a sua Bíblia. Eu vou começar a contar a história aqui na NVI-DC. Você já viu essa tradução? É a nova versão internacional do Caio. Vou contar a história do meu jeito, para tornar mais rápido aqui. Então vamos lá. Naamã. Naamã, um comandante da Síria. Comandante é um cara de uma patente muito alta no país. Era o comandante do exército da Síria. Sendo que ele era leproso. E depois de uma de suas guerras, provavelmente depois de uma das guerras, o exército da Síria, o Naamã, saiu de Israel. E nisso que eles saíram de Israel, eles levaram uma menina junto com eles. E ele colocou essa menina para ser escrava, ou trabalhar para a esposa dele. Em alguma conversa, essa menina disse para a esposa de Naamã: quão bom seria que o meu senhor, Naamã, pudesse ir para Israel, pois lá há um profeta que o curaria da lepra. Ele ficou sabendo disso, provavelmente a esposa disse para ele, foi até o rei da Síria e disse: olha, a menina lá disse isso e isso. O rei da Síria, por se importar com ele e querer ajudá-lo, escreveu uma carta para o rei de Israel, deu um dinheiro, deu umas coisas, disse: vai lá e pede. Naamã saiu da Síria, foi para Israel. Chega em Israel, encontra com o rei, entrega a carta. O rei abre a carta, rasga suas roupas e diz: o que é que você está querendo? O que é que eu posso fazer? Por acaso eu tenho autoridade sobre a vida e sobre a morte? Isso aqui deve ser uma armadilha, porque Israel e Sírios não se batiam. Naquele tempo, provavelmente, foi um período de paz, mas geralmente eles estavam em guerra. E, vendo aquilo, estava o profeta Jeremias. O profeta Eliseu. E Eliseu viu aquilo ali e disse: ei, calma aí, rei. Manda para cá que eu resolvo. E aí, o cara foi atrás do Eliseu. Chegando lá na terra do Eliseu, o Eliseu nem veio falar com ele. Não deu nem essa moral para ele. Mandou um servo para ir falar com Naamã. Naamã, o servo já estava sabendo, Eliseu já estava sabendo, ele já mandou as direções. Vai lá no rio e se banha, dá 7 mergulhos lá. E nisso que ele foi, no caminho ele já estava assim: não, tá maluco? Como é que eu vou me banhar nesse rio? Lá na minha terra tem rios muito melhores, tem lagos muito melhores, por que eu vou fazer isso? E o coração se fechou e estava prestes a ir embora. E aí os seus servos, que estavam junto com ele, provavelmente parte do exército, falou assim: meu senhor, não faz isso, a gente já veio até aqui. Se ele mandasse você fazer coisa pior, você não faria? Vai lá. E eles deram uma insistidazinha e Naamã foi. Foi lá, deu os 7 mergulhos e o que aconteceu? Foi curado. E nisso ele volta para onde estava Eliseu e diz: fui curado, que eu vejo que só há um Deus e esse Deus está em Israel, é o Deus de Israel. Por favor, aceite essa bênção do seu servo. E quis dar uma oferta. Os dinheiro que provavelmente aquele que o rei tinha mandado. E Eliseu rejeitou. Rejeitou a oferta. Naamã foi embora, mas no caminho que ele estava indo embora, o servo de Eliseu foi atrás do Naamã. E ele vai atrás do Naamã, chega lá e diz: meu senhor mudou de ideia, me dá umas coisinhas aí. Pegou umas coisas. Depois voltou lá pro Eliseu. E aí o Eliseu fez: servo, como é que você faz uma coisa dessa? Eliseu não tinha nem visto, mas é um profeta, cara, não tinha como enganar, não. E aí ele diz: pois a lepra de Naamã fique sobre você. E naquele momento, aquele servo passou a ter lepra
e teve lepra até a morte, até a sua morte. E essa basicamente é um resumo da história de Naamã. Você já conhecia? Já tinha ouvido dessa história? Talvez você esteja se perguntando, nossa, mas o que isso tem a ver com santidade? Primeiro, vamos pegar aqui alguns pontos básicos sobre essa história. Naamã, o comandante do exército da Síria. E a Bíblia já inicia a passagem falando do quanto vitorioso e o quão bem sucedido ele era. Esta posição era uma posição de honra, uma posição de muito respeito. Não somente no país dele, mas também fora. Pois o exército da Síria também era um exército temido. Era um exército que vinha ganhando várias guerras. No entanto, ele tinha uma posição alta. Uma outra coisa é a questão da doença que ele tinha, a lepra. Você provavelmente já ouviu dessa doença várias vezes, muito famosa, está sempre citando em vários episódios na Bíblia. E a lepra, eu vou te explicar um pouco o que é esse tipo de doença. A lepra, ela começa como umas manchas vermelhas na pele, que vão crescendo, se tornando cada vez maiores, se espalham pelo corpo, e depois elas se tornam brancas e brilhantes. Você vai ver que, se você pesquisar um pouco, ela tem uma característica meio brilhosa, essas manchas. Só que o que é que acontece? Se espalha no corpo inteiro, e uma das próximas coisas que começa a acontecer, os cabelos começam a cair. Então os cabelos caem, não somente o da cabeça, mas depois as sobrancelhas, os cílios. E o negócio vai ficando tão intenso, mas tão intenso, que as unhas começam a escurecer e depois cair. Então você começa a perder as unhas tanto das mãos quanto dos pés. Se você não achar que é suficiente, você sabe o que vai acontecendo depois? A gengiva começa a perder força, a amolecer e os dentes começam a cair. Em seguida, essa doença ela vai comendo a sua área do rosto e vai destruindo o nariz e vai consumindo até a morte. Então você tem ideia o nível de sofrimento que é para alguém com essa doença? Fora a parte pública. Uma pessoa com lepra naquela época era considerada uma praga. No entanto, elas tinham que ser afastadas da cidade, ninguém tinha contato com elas, ninguém chegava nem perto, elas não podiam ir para locais públicos, estar no meio de muita gente. Havia uma discriminação gigantesca. Então você imagina a dor desse cara, sendo que ele tinha uma posição tão alta que ele não chegou nisso de ser afastado. No entanto, nós chegamos a imaginar e a acreditar que ele provavelmente se cobria para que as pessoas não vissem suas feridas. Você está entendendo? Você está comigo? Agora deixa eu te explicar uma coisa. O que isso tem a ver com santidade? Uma coisa é muito clara. Da mesma forma, muitas vezes, nós seres humanos, primeiramente nós somos pecadores. Mas um grande problema que há é a tentativa de simplesmente encobrir os pecados e não tratá-los. Naamã, talvez por muito tempo, tentou simplesmente esconder. Mas sabe o que é muito triste? Não importa o quanto você tente, nunca vai ser possível esconder para sempre. Nunca vai ser possível esconder para sempre. Então talvez Naamã já tinha chegado num ponto da doença, onde mesmo com ataduras, onde mesmo com qualquer coisa que ele cobrisse, dava para ver. Então você imagina o nível de sofrimento que esse homem passava, o nível de talvez rejeição, de dor interna que ele passava. Agora imagina, ele tinha uma posição muito grande. Ele tinha honra, tinha respeito. Mas o que é que acontece? Tudo isso acabava não valendo de nada, porque não tinha a saúde. Cara, posição, conquistas financeiras, relacionais,
tudo isso não vale de nada sem a santidade. Você está entendendo? Você está entendendo a conexão de uma coisa com a outra? Não vale de nada sem a santidade. Uma santidade pura, verdadeira. Mas o que é que acontece? Cara, uma escrava que podia estar ali simplesmente só se lamentando, que podia simplesmente odiar porque tiraram ela do lugar dela para ir trabalhar lá na Síria, ela não perdeu a oportunidade de falar de um profeta que anunciava o Deus dela lá em Israel. E aí você sabe o que aconteceu, né? Você ouviu aqui a história. Então aqui a gente vê uma história de alguém que estava totalmente ferido. De alguém que tinha feridas por todo o seu corpo, alguém que sofria uma rejeição. E comparando com a questão do pecado, que representa uma pessoa também toda encoberta de pecados. Certo? E quando ele ouve falar, ele vai atrás da cura. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender em relação ao pecado é a que Naamã entendeu. É a de reconhecer que nós precisamos de ajuda. A doença, a lepra, era algo que você não consegue tratar sozinho. Não havia cura. Eu nem sei se nos dias de hoje há. Eu não pesquisei isso. Mas é algo que você não consegue tratar sozinho. Assim como o problema do pecado, você não consegue tratar sozinho. Se você tentar tratar a questão do pecado sozinho, você sempre apanha. Você sempre perde. E aqui vai alguns conselhos para que você busque ser santificado, purificado, assim como Naamã foi purificado. Então, o primeiro princípio para que você anote aí e guarde no seu coração: não ignore os improváveis. Não ignore os improváveis. Aí, na sua Bíblia, em 2 Reis, capítulo 5, a partir do versículo 2, fala assim, ó: E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: Antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria de sua lepra. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Você já entendeu aqui o princípio, né? Já deu para você pegar aqui o que isso significa. Não ignore os improváveis. Aquela menina era talvez não, ela era uma pessoa totalmente improvável. Você parou para pensar e comparar o nível de respeito, honra e da posição que eles tinham? O comandante de um exército. A outra, uma escrava de um povo estrangeiro. A diferença era muito grande. Esse cara poderia simplesmente rejeitar o que aquela menina falou e dizer: tá maluco, essa menina não sabe de nada. Esses deuses da terra dela, tô nem aí, eu tenho muito problema para poder ir ouvir as coisas dessa menina. Eu tenho minhas coisas para fazer. Não poderia ter acontecido isso. Mas Naamã, eu creio que ali, de uma certa forma, aparece ali um sinal de humildade. De ouvir alguém que talvez ninguém considerasse importante. E que foi ferramenta fundamental na sua cura. Olha, muitas vezes tem pessoas que Deus está colocando na sua vida e você está rejeitando por causa do orgulho. Tem pessoas que Deus está levantando para trazer cura para a sua vida, trazer cura para as suas emoções, e você está rejeitando por conta do orgulho. E aí qual que é a consequência disso? Não há cura. Não há cura. Muitas vezes
nós seres humanos estamos tentando ou simplesmente encobrir as feridas, ou simplesmente tentar tratá-las sozinho. Deixa eu te lembrar, você não vai ser curado sozinho. Os seus pecados não vão desaparecer de você sozinho. Por mais santo que você tente parecer, se você andar sozinho, vai ser muito claro que os pecados estão escondidos. Porque não tem cura sozinho. Deus, ele escolheu agir por meio de pessoas. Ele escolheu agir por meio de pessoas. Então eu preciso ter a humildade suficiente para reconhecer isso e dizer: eu vou abrir mão dos meus títulos, dos meus cargos, do meu orgulho, para ouvir as pessoas que Deus está colocando ao meu redor, as pessoas que Deus está levantando para a minha cura. Você está entendendo? Você está comigo? Você já passou por muitas situações em que seu orgulho foi tão grande que você rejeitou as pessoas que Deus levantou para você? Olha, eu estava aqui, enquanto a gente estava adorando, estava vindo um negócio muito forte no meu coração, em que Deus estava falando assim, que hoje era dia que Ele abriria olhos. Eu não entendi exatamente o que Ele estava querendo dizer, mas eu creio que nessa noite, o Espírito Santo, o Senhor, está abrindo olhos. Para você enxergar o que Deus está tentando fazer em você e você está rejeitando. Para você enxergar como Deus está querendo trabalhar, está te oferecendo algo lindo e você está rejeitando. Então a minha oração é essa, para que hoje você não saia daqui de olhos fechados. Esses dias, eu não gosto de série, mas a Larissa e minha mãe começaram a assistir lá uma novela, uma novela colombiana. E tinha um momento lá que, aqueles romances, aquele negócio bem besteirinha, né? Não é a novela da Globo não, viu, gente? É aquele negócio bem besteirinha e uma menina que era apaixonada no cara, às vezes ela chegou da frente dele e disse assim, às vezes o que você está procurando está na sua frente e você não vê. Mas o pior é que isso muitas vezes é verdade. O que você precisa está na sua frente. Deus colocou na sua vida. E você está escolhendo não ver. Porque você está colocando um tampão no seu olho chamado orgulho. Está entendendo? Um tampão. O orgulho, ele é uma cegueira. Uma cegueira que só faz você ver você. Só faz você ver as suas próprias necessidades. E quando se trata de erro, o orgulho, ele faz com que você enxergue somente o erro dos outros, mas não o seu. Então, olha, está na hora de hoje você sair daqui decidindo. Eu não vou mais rejeitar as pessoas que Deus está levantando para trazer cura para a minha vida. Eu não vou perder a oportunidade. Olha, a Bíblia não é específica. Mas, provavelmente, Naamã esperou, sofreu com aquilo por muitos anos. Há quantos anos você está sofrendo com o mesmo pecado? Há quantos anos e há quanto tempo você está escravo das mesmas coisas? Das mesmas limitações? Quantas vezes Deus já tentou colocar alguém na sua vida e você rejeitou? Então, olha, hoje é o dia. Hoje é o dia de você pedir perdão, primeiramente a Deus, segundo, a pessoas, e você declarar: eu quero a cura que o Senhor deseja fazer por meio de você. Amém? Então este é o primeiro princípio. Não ignore os improváveis. O segundo princípio que nós aprendemos com Naamã.
Submeta-se ao cuidado de Deus por meio de pessoas. Submeta-se ao cuidado de Deus por meio de pessoas. 2 Reis, capítulo 5, agora no versículo 10. Fala o seguinte: Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada, e ficarás purificado. Agora, o comandante Naamã recebe um direcionamento, recebe um apontamento. Qual foi a primeira reação dele? Não. Como? Tem rio tão mais bonito, mais limpinho, mais chique. Por que eu vou lá me banhar no Jordão? Mas você percebeu que ele só é curado quando ele se submete à autoridade de alguém que Deus levantou sobre a vida dele? Sem submissão não há cura. Existem pessoas que Deus coloca na sua vida para apontar uma direção. Existem outras que Deus coloca na sua vida como autoridade para trazer cura e crescimento. Aprenda a discernir. Aprenda a receber. Aprenda a ser humilde o suficiente para baixar sua bola e ouvir de alguém. E se submeter à autoridade das pessoas que Deus coloca sobre a sua vida. Você sabe que essa é uma das batalhas mais comuns nos dias de hoje no meio cristão, certo? Tem muita gente que simplesmente, talvez você até tenha um struggle, lute com isso. Em que você às vezes até quer Jesus, até quer ir na igreja, até ouve a mensagem, canta umas músicas, mas não se submete o suficiente à liderança de ninguém. Não aceita a autoridade de ninguém. Você está entendendo como, mais uma vez aqui, o orgulho te atrapalha de viver o que Deus tem? Olha, Deus não te convidou para ser um visitante de igreja. Ele te convidou para ser parte do corpo. Amém? Ser parte do corpo é estar conectado. Eu preciso de pessoas que vão me ajudar nesse crescimento. Deus levanta essas pessoas. Deus coloca em nossas vidas pessoas que vão refletir Jesus para nós. Que vão nos ajudar nessa caminhada. O que eu não posso fazer? Rejeitar. Olha, tem um momento em que Jesus faz uma declaração que ele diz assim: Vai, aquele que te receber, aquele que te aceitar, está aceitando a mim. Mas aquele que te rejeitar, está rejeitando a mim. Quando eu rejeito as pessoas que Deus levanta sobre a minha vida, quem que eu estou rejeitando? O próprio Deus. Rejeitar as autoridades que Deus levanta sobre a sua vida é rejeitar o próprio Deus na sua vida. Quando você diz assim: eu quero Deus, mas eu não quero as coisas dele. Eu quero Deus, mas eu não quero viver do jeito dele. Eu quero Deus, mas eu consigo fazer isso sozinho. Você acha que você vai conseguir? De forma alguma. Né, pai? É. Não tem como. Mas Naamã, ele é uma pessoa com um cargo muito alto, mas que decide abrir mão daquilo ali para se submeter à ordem de alguém que para ele era um ninguém. Que para ele era um ninguém. O que é que você está esperando para se submeter à pessoa que Deus colocou na sua vida? É que ela tenha uma posição, um cargo alto? É que ela seja famosa ou alguma coisa do tipo? Não. Sem fazer o que Naamã fez,
sem a humildade de descer o degrau e se fazer servo, você não vai viver a cura. Você não vai viver a purificação e a santificação. Você vai continuar escravo de pecado. E aí você vai continuar colocando atadura para cobrir suas feridas. Tá comigo? Então, olha, quando o profeta dá uma direção para Naamã, aprenda isso aqui comigo, olha. Coloque isso aí no seu coração. Obedecer abre as portas para o agir de Deus na minha vida. Obedecer abre as portas para o agir de Deus na minha vida. Sem obediência, sem submissão, não fique esperando Deus agir. Você está entendendo? Quando você obedece, quando você se dispõe, quando você se submete, você está simplesmente dando a carta branca e dizendo: Deus, faz do teu jeito, não do meu. Não é da minha forma, é da tua. O único jeito de viver isso é por meio da obediência e da submissão e da humildade. Faz sentido? Você está entendendo? Agora vai mais uma parte aqui muito forte. Terceiro princípio. Ouça aqueles que se importam com a sua santidade ou santificação. Ouça aqueles que se importam com a sua santificação. 2 Reis, capítulo 5, agora o versículo 13. Então chegaram-se a Naamã, os seus servos, e lhe falaram: Meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. E Naamã foi lá, ouviu os seus servos, fez o que o profeta falou e foi purificado. Você já entendeu que você precisa de pessoas, né? Você precisa de uma conexão verdadeira com pessoas. Não de relacionamentos e conexões superficiais. Você precisa de conexão profunda. Você precisa de pessoas para quando você fraquejar, quando você cair, quando você estiver falhando, não tiver com vontade, pessoas que vão te encorajar e vão te incentivar a fazer o que Deus está esperando que você faça. Naamã recebeu uma direção, o seu orgulho por um momento falou mais alto, mas aí ele ouve aos seus servos, que se importaram com a purificação de Naamã. E aí é que a cura acontece. Você está andando com pessoas que se importam com a sua santificação? Ou você está andando com pessoas que estão simplesmente te empurrando o contrário? Quem que você está ouvindo? Para quem você está abrindo a sua vida? O que vai acontecer na sua vida vai depender muito de com quem você anda. Uma vez numa aula de administração, de liderança, eu aprendi uma das coisas que mais importa não é somente o que eu sei, mas quem eu conheço. Não é somente sobre o que eu conheço, mas quem eu conheço, com quem eu caminho. As pessoas ao meu redor fazem uma grande, extrema diferença. Faz sentido? Você está entendendo? Então, olha, eu preciso caminhar com pessoas que me incentivam a ser santo. Você sabe que quando nós decidimos escolher a Deus e decidimos caminhar em santidade, se nós nos posicionamos e deixamos claro o nosso desejo, você sabe o que acontece? As pessoas ao nosso redor, ou elas se afastam ou elas se aproximam.
Eu me lembro que no dia que eu disse que eu não queria mais certas atitudes, alguns amigos se afastaram de mim. Quando eu disse que não queria mais certos pecados e viver daquela mesma forma, se afastaram. Mas eu escolhi me aproximar e caminhar junto daquelas pessoas que me incentivavam a ser santos. Você acha que essas pessoas passavam sempre a mão na minha cabeça? Não. Eram as que mais me confrontavam. Eram as que mais diziam assim, Caio, não é por aí. Se seu pensamento está errado. Essa linha está errada. Essa atitude está errada. Você está escolhendo andar somente com aqueles que você se sente confortável ou com aqueles que te chamam a atenção? Se você caminhar somente com aqueles que você se sente confortável, pode ter certeza. A queda é breve. Muito breve. Uma vez eu acredito que é um versículo, não lembro exatamente aonde e a exata forma que fala isso. Mas tem algo que diz assim, é melhor a correção de um sábio ou de um santo do que o elogio de um ímpio ou de um inimigo. Você está entendendo? Faz sentido para você? É melhor você ser confrontado por alguém que quer o teu bem do que ser elogiado em algo que vai simplesmente te levar à destruição e morte. Se você não tiver pessoas para te ajudar nessa caminhada, para te chamar tua atenção quando você estiver no caminho errado, pode ter certeza, o destino não vai ser o que Deus tem para você. O destino não vai ser a santidade. Então, para você ser santificado, para você viver essa santidade completa, você vai precisar de quê? De pessoas. Faz sentido? O quarto e último princípio. Seja tomado pela gratidão. Seja tomado pela gratidão. 2 Reis, capítulo 5, versículo 14 e 15 agora. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e chegando, pôs-se diante dele, e disse: Eis que agora sei que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, peço-te que aceites uma bênção do teu servo. O que é que você vê aqui? Gratidão. O que é que te marca? É gratidão ou ingratidão? Que tipo de pessoa você é? Eu vou falar aqui de 2 tipos de gratidão. A primeira a Deus, a segunda a pessoas. Quão grato você é pelo que Deus fez na sua vida. Você sabe uma coisa que é muito a ver em santidade? É quando você valoriza o sacrifício que Jesus fez por você e você não quer mais voltar para a sujeira do pecado. No nosso curso que a gente tem aqui, tem uma das aulas que é sobre santidade. E nessa aula de santidade eu sempre uso o mesmo exemplo. Quando eu era criança, minha avó comprava roupa para mim e para o meu irmão. E a gente, geralmente, todo domingo a gente estava na igreja, acabava o culto, a gente estava correndo. E suava, melava no barro, e era o pega-pega, o esconde-esconde, era tudo isso aí. Mas, meu amigo, no dia que a gente estava de roupa nova, você não via Caio correndo de jeito nenhum. Porque o Caio não queria sujar aquela roupa. Olha, quando você é grato pelo sacrifício que Jesus fez por você, pela purificação que ele fez na sua vida, você não vai querer correr para o pecado de novo para se sujar. Você vai ser cuidadoso por causa da gratidão. Você vai entender, você vai saber, eu entendo o quanto custou para eu ser limpo, o quanto custou para eu ser purificado. E porque eu sou grato a isso, eu vou me manter limpo. Você está entendendo?
Uma segunda coisa é pessoas. Deus usou o que aqui para a cura de Naamã? Uma pessoa. Mais uma vez eu vou voltar para o assunto. Quem são as pessoas que Deus está usando no seu processo de cura, purificação e crescimento? Como vocês têm reagido a essas pessoas? Naamã, depois daquilo ali, ele volta para o profeta para agradecer. Para agradecer. Você está comigo? Você está entendendo aqui o quão forte que é isso aqui? Cara, a gratidão, ela não somente abre portas, ela mantém portas abertas. A ingratidão, ela fecha portas. A ingratidão, ela impede você de viver o fluxo do céu. Como que você se diz grato a Deus sem ser grato a pessoas? Se Deus usa pessoas. E aí você vai e pergunta para a pessoa que você está, que caminha com você, que te ajuda, que faz. Pergunta essa pessoa se ela vê gratidão em você. Você está entendendo? Quão profundo que é isso aqui? Para eu viver a santidade que Deus tem para mim, eu preciso carregar um nível de gratidão no meu coração muito grande por Deus e pelas pessoas. Muito grande. Você está comigo? Faz sentido? Então, hoje fica uma lição muito profunda aqui. O processo de santificação sempre vai envolver pessoas. Sempre vai envolver pessoas. É Deus quem te purifica, é Deus quem te transforma, mas Ele vai usar pessoas nesse processo. Você não consegue passar por isso sozinho. Amém? Feche aí seus olhos, baixe sua cabeça. Quero orar com você. Pai, muito obrigado pela Tua palavra, por tudo que foi ministrado aqui nessa noite, Senhor. Nós entendemos, Pai, a importância da santidade. Não tem outro jeito de agradar a Ti, se não for por meio da santidade. Eu oro pela vida de cada um que está ouvindo essa mensagem, que recebeu do Senhor durante esse tempo. Que no coração de cada um possa haver um incômodo muito grande por tudo que não te agrada, por todo o pecado. Como o Senhor falou ao meu coração aqui durante a adoração, que olhos sejam abertos agora. Não abertos para ver o pecado do outro, mas para ver o próprio pecado. Para ver a própria impureza, a própria falha. E a minha oração é para que isso aconteça não para trazer culpa, não peso, mas para trazer arrependimento e cura. Então, Pai, eu clamo que nesse momento seja um momento que cura está sendo liberada aqui, perdão está sendo liberado aqui, olhos estão sendo abertos. Então, Pai, eu peço para que o Teu Espírito Santo venha fazer agora o que eu não consigo fazer. Venha tocar o coração de uma forma tão sobrenatural, para que cada um aqui possa ver o que não viu até aqui. Que o Senhor venha revelar o que não foi revelado até aqui a cada um, Pai. Pai, nós abrimos mão de nós mesmos, decidimos morrer para nós mesmos. Eu peço para que nesse momento o Senhor venha tratar o orgulho no coração de cada um aqui. Que o Senhor venha retirar e confrontar todo pensamento orgulhoso, todo pensamento egoísta, toda mentira que está na mente nesse momento. Que seja gerado no coração de cada um aqui a humildade em depender e viver também da importância às pessoas que o Senhor levanta. As pessoas que o Senhor coloca nos nossos processos de crescimento e de purificação. Então, Pai, faz
o que nós não conseguimos fazer sozinhos. Nós clamamos e entendemos que só o Senhor é aquele que purifica. É no nome de Jesus, Pai, no nome de Jesus. Mantenha seus olhos fechados, sua cabeça baixa. Se nesse momento você entende e reconhece que é um pecador, que é falho, mas você entendeu que Jesus Cristo é o único que pode te lavar dos pecados, que pode purificar e que deseja te perdoar nesse momento, eu peço que você faça um sinal. Se você estiver em casa também, faça esse sinal daí. Levante a sua mão como um passo de fé, mande uma mensagem para a gente, mas dê um sinal. Se posicione e dizer, eu não quero mais caminhar sozinho, eu não quero fazer do meu jeito, eu quero fazer do teu, Senhor. Amém. Se você nesse momento deseja retornar aos caminhos do Senhor, se em algum momento você entregou sua vida a Ele, mas por alguma razão acabou se afastando, mas hoje deseja retornar, Ele é um bom Pai que está de braços abertos para te receber. Então se você quer tomar essa decisão nesse momento também, faz um sinal. Eu só quero orar por você. Amém. Amém. Então deixa eu orar mais uma vez com você. Pai, muito obrigado, Senhor, pelo que Jesus Cristo fez naquela cruz, o preço que foi pago por nós. Senhor, Tu conheces o coração de cada pessoa aqui, de cada um que está acompanhando essa live. O Senhor conhece, Pai, aqueles que nesse momento estão tomando a decisão de Te aceitar e de Te receber. Eu peço que nesse momento essa pessoa venha entender o quão perdoada que ela é, que ela possa se sentir amada e que o Senhor possa habitar nesse coração a partir de hoje, que esses nomes possam ser escritos no livro da vida e que vida nova comece a partir de hoje. Porque nós cremos que Tu és o único que tem a vida eterna, Pai. Tu és o único. Então, Pai, essa é a nossa oração no nome santo de Jesus. Amém e amém. Eu só quero te convidar para, como a gente falou aqui, não ande sozinho. Não caminhe sozinho. Se você deseja fazer parte de uma célula, entre em contato conosco. Nós temos células para homens, para mulheres. A vida é melhor quando a gente não anda sozinho. E a célula é um ambiente para que você possa ter uma família, que você vai compartilhar, que você vai buscar o Senhor junto, você vai meditar na palavra, você vai receber oração. Então, não ande sozinho. Entra em contato com a gente, que a gente vai te encaixar numa célula. Amém? Então, que Deus abençoe, que você tenha uma semana abençoada. Viva o melhor de Deus. Que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo e as eternas consolações do Espírito Santo sejam derramadas sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra e sobre a vida desta igreja, Senhor. Que nós possamos ir e viver a santificação e viver a nossa missão da melhor forma, Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos, Pai. Amém e amém. Se você foi abençoado por esse tempo e deseja investir no nosso ministério para que possamos abençoar e alcançar mais vidas, você pode estar ofertando e também dizimando com o QR Code que está aqui na tela. Deus abençoe a sua vida.